Nada é tão comum na área da educação, pessoal, quanto você vê um professor, uma escola, dizendo que tem como objetivo formar um aluno crítico, reflexivo, questionador da própria realidade, que tem um pensamento crítico, um indivíduo empático. Ao mesmo tempo, nada é tão prejudicial quanto você tentar, em especial na etapa da alfabetização, ao mesmo tempo que eu dou para essa criança as ferramentas para ela iniciar um bom processo de leitura, um bom processo de escrita, tentar fazer essa criança refletir filosoficamente sobre o mundo ao seu redor. Questões políticas, questões de gênero, questões econômicas, de igualdade, racismo, feminismo, sobre tudo quanto é coisa que você pode imaginar. Para quem acha que isso não acontece dentro da escola, de fato, e às vezes eu vejo até professores que estão lá reproduzindo isso, fazendo isso acontecer e dizendo que não existe, como que isso na prática é observado ali dentro do espaço educacional? Primeiro, você tem uma parte dos professores que sim, que é bem ideologizado e que leva esse tipo de formação de maneira mais intencional, mesmo que às vezes com pouco conhecimento, mas leva isso sim. E você tem o tipo de professor, que eu considero que é a maioria, que é simplesmente obrigado a reproduzir esse tipo de discurso, de temática, de situação dentro da escola. Um exemplo bem simples, gente, é a forma como o calendário escolar ele é organizado. Então você comemora o dia do índio, o dia da bandeira, o dia da família, o dia da mãe, o dia do pai, o dia do primo, o dia do papagaio, o dia... E ao tentar dar conta de todas essas temáticas, não adianta. Hoje você acaba tendo que lidar com todas as variáveis que cada uma dessas temáticas exige. Então, se eu vou comemorar o dia da mãe ou o dia da família, muitas escolas mudaram, tiraram o dia das mães e colocaram lá o dia da família. Por quê? Olha a primeira problematização. Não posso mais comemorar o dia da mãe... o dia das mães porque tem família que não tem mais a mãe, ou que não tem a mãe. O dia dos pais porque tem família geralmente que não tem o pai, a figura masculina. Ou eu tenho que pensar na inclusão de casais homossexuais, eu tenho que pensar na família que não é aquela família padrão ali. Já começo problematizando o tipo de família, então eu tenho que trazer essa discussão, tenho que dizer que daí não existe mais uma família que é só assim, ou só assado, que pode ter família assim. E ao trazer todas essas variáveis, ao discutir tudo isso, eu já tô levando para essa criança tanta coisa para ela pensar, que eu começo a inviabilizar o processo básico ali de formação dela, que é a instrução, que é ensinar a ler e escrever. E eu não tô aqui para discutir a importância de cada um desses temas, eu só tô querendo dizer que se a gente vai abordar cada uma das variáveis de todas as questões sociais que existem dentro da nossa sociedade, é fato que eu não vou conseguir ensinar essa criança a ler e escrever direito. Essa não é a minha opinião, é só a gente pegar os dados do PISA, os dados do IDEB, os dados da nossa educação dos últimos 40, 50 anos. E esses números eles mostram que, por um lado, a gente tem aumentado o número de crianças, de pessoas estudando, e ao mesmo tempo diminuído ali o nível de qualidade, né? Os dados eles têm mostrado que a gente tem aprendido cada vez menos, as crianças estão lendo cada vez menos, escrevendo cada vez menos, calculando da maneira correta cada vez menos. E aí uma observação importante para se fazer. Geralmente, quem de fato assume esse discurso de que eu tenho que formar um cidadão crítico nesse processo de ensino são os mais intolerantes. Se a gente pegar o caso recente daquele professor de uma escola de elite aqui do Brasil, onde a mensalidade da escola custava 12 mil reais, e o aluno, durante um evento, faz uma observação incisiva, o professor levanta a voz e corrige ele de maneira autoritária... Me respeite porque eu sou um doutor em antropologia, eu não tenho opinião. Eu sou especialista por Harvard, eu não tenho opinião. Isso é ciência que nós estamos fazendo. No dia que você quiser discutir com a gente, traga o seu diploma. É claro e óbvio que, de um lado, a gente tem esse tipo de professor que prega a formação desse aluno crítico e, ao mesmo tempo, eu só quero esse aluno crítico se for para ele concordar com a minha visão de mundo. Mas a questão é que não importa qual a posição política do professor, a posição política da escola. A etapa da alfabetização em si, ela não foi feita, ela não é a ideal para que eu coloque questões filosóficas, para que eu faça esse aluno pensar de maneira filosófica a respeito de tudo que acontece ao redor dele. Eu preciso dar para essa criança uma instrução explícita, clara, direta, ensinar essa criança a dominar o código linguístico, a ler e a escrever com qualidade, para que daí sim, no futuro, ela tenha condições, tenha capacidade cultural, para que ela saiba, consiga tirar suas próprias conclusões. Eu não quero saber se ela vai ter opinião A, opinião B, não importa. Se eu não der a base para essa criança, de fato, aí sim, ela vai ser massa de manobra, de partido A, partido B, ideologia A, ideologia B. Isso para mim é indiferente. A questão é, essa criança não vai, esse indivíduo não vai saber pensar de fato. Então, se você é pai e mãe, não cai nesse discurso, não deixa a escola reproduzir
essa ideia de que eu estou formando um indivíduo que questiona, um indivíduo que reflete, um indivíduo crítico, não entra nessa. Se você é professor, esteja atento a esse tipo de temática, esteja atento a essas discussões e leve para o seu aluno, em especial na etapa da alfabetização, um ensino claro, explícito, direto. Ensine essa criança a ler e a escrever.